Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias 48, versículo 6. Fugi, salvai a vossa vida, sede como a tamargueira no deserto. Feche seus olhos, Pai, aqui está a sua palavra. Então, Senhor, eu peço que o Senhor estenda as suas mãos e abençoe as nossas vidas. Deus, que essa palavra, ao sair desse altar, não seja apenas palavras, mas seja vida, um rio de vida, um rio que vai gerar fé, porque a tua própria palavra diz que se nós ouvirmos a tua palavra, fé será gerada em nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então usa os meus lábios, usa, Senhor Jesus, a minha vida agora, para que cada um saia daqui abençoado, edificado, encorajado, Senhor, Deus, corrigido, mas abençoado, em nome de Jesus, ó Pai. Essa é a minha oração, e eu declaro em nome de Jesus a tua bênção sobre a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Você recebe, aplauda o Senhor. Jeremias, ele profetiza em um tempo muito difícil no povo de Deus. E aqui ele fala: fugi, salva a vossa vida. E ele fala para fugir para o deserto, mas também ele diz o seguinte: mais sede como a tamargueira no deserto. Que é exatamente essa árvore. A tamargueira, ela fala muito ao nosso coração, porque quando nós vamos ler essa declaração profética de Jeremias, me parece que ele está falando o seguinte: vocês estão passando situação difícil, você tem que saber para onde você tem que correr. Mas também não é só sair correndo, ou se esconder, ou fugir realmente para guardar a sua alma. É você entender quem você é. E quando ele fala que nós somos como uma tamargueira no deserto, ele está falando da nossa identidade. Ele está falando de uma árvore que resiste ao clima do deserto, uma árvore que resiste a um ambiente hostil, uma árvore que resiste a muitas, debilidades, onde ninguém mais resiste. Você olha, a tamargueira está lá, em verde. Então ele está dizendo o seguinte: olha, em tempos difíceis, você tem que saber para onde você vai fugir, mas você tem que entender quem você é. E quando ele fala quem nós somos, isso fala muito aos nossos corações. E eu quero declarar: você é uma tamargueira em nome de Jesus, e você não vai perecer no deserto, amém? Por que eu estou falando desse tipo de coisa? Porque quando nós falamos de deserto, nós não estamos falando apenas de tempos difíceis, mas nós temos que entender que o deserto é a maior escola de Deus para a vida do cristão, para a vida do povo de Deus. Então toda a Bíblia está repleta de histórias de deserto, de travessias no deserto. Até o próprio Jesus, ele foi levado ao deserto. Então o deserto fala muito de treinamento, fala muito de propósito, fala muito de passagem, fala muito realmente onde o Senhor testa os nossos corações, fala de resistência. Fala que quando nós estamos em tempos difíceis, onde não há mais vento, só há sol, onde a esperança se esvai, onde tudo se acaba, quando vem o cansaço, quando as palavras, quando os diagnósticos, estava aqui olhando a Gorete falando, como ela está falando tão bem, como a recuperação tem sido tão graciosa sobre a vida dela. Mas a questão é que teve um dia, um tempo, há 1 ano e 4 meses atrás, que os diagnósticos diziam fim, mas Deus estava escrevendo uma nova história. Deus estava falando o seguinte: vocês vão passar por um deserto, mas se mantenham firmes, porque vocês são a tamargueira. E eu sei que quando o Senhor diz isso, Ele diz: nós temos algo especial na nossa vida, nós que somos de Deus, nós que somos filhos de Deus, nós que somos cristãos. Deus nos fez para resistir, Deus nos fez para o combate, Deus nos fez para vencer, amém? Então, nós temos que entender que é exatamente nesses desertos da nossa vida que Deus planta tamargueiras, que são árvores que vivem onde ninguém jamais conseguirá viver. Acontecem coisas na vida do cristão em tempos difíceis que, se fossem outras pessoas, jamais conseguiriam viver. Jeremias então usa essa imagem.
uma tamargueira, que muitas vezes é ignorada, mas ela possui ali dentro de si uma força interior que é capaz de resistir o sol escaldante. E não somente isso, ela é capaz de florescer e não morrer. Falar nisso, né? Essa semana, e eu quero compartilhar isso com a igreja, essa semana fechei contrato com a editora, né? Autor da Fé, e o nosso livro, A Trincheira, até 20 de dezembro vai chegar nas nossas mãos, amém? Pode aplaudir o Senhor. Vai ser um grande lançamento. Eu fiquei muito feliz por enviar aquele livro, por ter conseguido concluir ele, por ter assinado aquele contrato, e vai ser escrito em inglês também, vai ser lançado na Europa, nos Estados Unidos também, e aqui no Brasil. Então a editora está muito feliz com o livro, nós vamos começar a editá-lo agora, a partir dessa semana, e eles têm aí menos de 45 dias para entregar o livro impresso já na nossa mão. Então em Souza, lá no nosso dia do nosso testemunho, nós já vamos estar fazendo também um lançamento do livro. Então, se eu fosse você, eu não ficaria de fora, né? Mas eu estou falando isso porque eu acabei de ler aqui algo que eu escrevi, mas bem na capa do livro está escrito assim, fiz questão de escrever: onde as estatísticas apontavam o fim, a fé rompeu os limites e disse: recomeço. Porque foi exatamente isso, quando as esperanças acabam. Eu estava em São Paulo essa semana, agora estava contando o testemunho dela, e um dos pastores, eu estava ali tomando café com ele, e ele falou: me diga, qual foi a maior experiência que você teve nessa toda essa situação com a pastora Gorete? Eu falei: a maior experiência que eu tive é quando tudo se acabou, inclusive a esperança. Quando os médicos disseram, não há esperança, é 0,02% de chance, ou seja, 0% de chance. Se por acaso acontecer alguma coisa, você vai ter que cuidar de alguém que vai ficar vegetando a vida inteira. E essa mulher renasce, vem mais bonita, mais ungida, com muitas experiências, porque só uma tamargueira é capaz de florescer no deserto. Deus pega situações difíceis em nossas vidas e transforma em bênção. E agora, esse livro vai ser lançado nos 4 cantos dessa terra. Eu não sei quantas pessoas serão abençoadas por essa história. A única coisa que eu sei é que você faz parte dessa história. A sua oração está lá. Os nossos gemidos, nosso choro está lá. Porque quando nós entramos no deserto, queridos, Deus olha e fala assim: você tem que saber para onde você vai fugir. Mas entenda primeiro quem você é. Você é uma tamargueira. Você não é normal no deserto. Você tem que saber que eu tenho para você é algo muito maior. Mas resista. Você vai florescer em meio a situações difíceis. Amém? Então, só quem conhece as verdades do reino de Deus pode realmente entender essas coisas. Porque eu fico vendo por que que foi necessário Jesus ter sido levado ao deserto. A Bíblia diz que o próprio Espírito levou Jesus ao deserto. Mas tem princípios na nossa vida que é interessante a gente ficar olhando. Eu estava vendo exatamente isso essa semana, porque nós não vemos nenhum momento Jesus chamando Deus de Deus. Jesus sempre chamava Deus de Pai. Meu Pai, Abba Pai. Isso fala muito da confiança de Jesus no Pai, né? Porque quando nós temos Deus simplesmente como Deus nas nossas vidas, com certeza nós vamos sacrificar a Ele. Mas quando nós temos Deus como Pai, nós sempre vamos ter um coração obediente a Ele. E Jesus tinha esse coração obediente, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Não é isso que Samuel fala lá em 1 Samuel 15, versículo 22. Ele diz assim: porventura o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício, como em que você obedeça aquilo que Ele está falando, obedeça a palavra do Senhor. Por quê? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então quando Deus, Ele não é somente o seu Deus, mas Ele é seu Pai, você vai obedecê-lo. Então quando um filho desobedece ao pai,
né, ele simplesmente está pecando diante do Senhor, porque um dos princípios poderosos na vida de um filho é a obediência ao pai. Então Jesus vai lá e obedece. Por isso é que nas tentações, no deserto, Jesus ele é vencedor, e nós temos aqui uma história fantástica de Jesus, porque o diabo vai lá e oferece o quê? A primeira coisa que, né, tu é mesmo filho de Deus. Foi isso que o Senhor falou lá quando você desceu as águas, né? Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Não foi isso que o Senhor gritou para todos ouvirem? E aí vem o diabo lá no deserto, na tentação de Jesus, e aí ele diz assim: tu é mesmo filho de Deus, ele é seu pai, então deixa eu te falar, transforma essa pedra em pão. Sabe por que o diabo ofereceu pedra ao Senhor? Porque ele não é pai. Porque se ele fosse pai, ele não oferecia pedra, ele oferecia pão. Mas o diabo estava querendo que Jesus comesse pedra em vez de pão. Porque o próprio Jesus, ele fala lá em Lucas 11, versículo 11, ele fala assim: qual o pai dentre vós que o filho pedindo um pão, ele vai dar uma pedra? Então há uma diferença muito grande entre Deus e o diabo, porque Deus ele sempre vai se colocar como pai, e o pai sempre vai dar pão, né? Então o Espírito pega Jesus, leva Jesus ao deserto, e o diabo também estava lá, e o diabo coloca Jesus no alto do monte, e ele fala: tudo isso eu vou te dar. Imagina, o Espírito leva Jesus ao deserto e o diabo leva Jesus aos montes. Porque é exatamente isso que o diabo às vezes quer fazer em nossas vidas, quando nós estamos passando por desertos, quer oferecer os montes para nós. Mas ele quer roubar de nós aquilo que é de mais precioso. Por isso que passar pelo deserto nunca foi o problema é como você vai se comportar dentro dos desertos que o Espírito coloca você. Porque aqui existem muitas verdades. Porque nem todo deserto foi o diabo que colocou você, mas também nem todos os lugares altos, nem todos os montes foi Deus também que te colocou, porque o diabo pode te colocar em lugares altos, como também o Senhor pode colocar. Então essa é uma verdade. Então nós temos que mudar as nossas mentalidades, porque às vezes a gente quer fazer um paralelo em dificuldades. Se eu estou passando por dificuldades ou por desertos em minha vida, significa que eu estou amaldiçoado, é macumba sobre minha vida, é maldição, é isso, é aquilo, é a ausência de Deus. E nem nós não podemos colocar esse paralelo em nossas vidas ou comparar que os desertos que nós passamos significam a ausência de Deus. Isso não é uma verdade. A verdade é que existem desertos em nossas vidas que o próprio Espírito vai nos colocar. E a verdade é que também existem lugares altos que nós vamos estar que não foi Deus que nos colocou. O diabo também abre portas. E como é que eu sei se é do diabo, se é de Deus? É só olhar se aquilo vai te afastar de Deus ou vai te aproximar de Deus. Porque o diabo ofereceu os montes, Senhor, mas ele fala: proste-me e adore. Tente ao Senhor. E Jesus sempre usava a palavra. Então entenda, queridos, Deus ele nos chamou não para que nós venhamos perecer no deserto. Mas por que existe o deserto então? Porque Ele quer que você floresça no deserto. Deus quer formar um caráter, Ele quer te ensinar a ser forte. Ele quer que você saiba que você é uma tamargueira. Deus quer que nós sejamos essa tamargueira. Então a tamargueira, ela geralmente não escolhe o solo, mas diante do deserto ela sempre vai revelar o quão forte ela é, a semente que ela é, a característica de que ela é. Então Jesus no deserto, Ele foi muito obediente ao Senhor. Nós vemos um Jesus que em nenhum momento reclamou do deserto que Ele estava passando. Pelo contrário, foi no deserto que Jesus venceu o tentador. Foi no deserto que Jesus mostrou toda a sua força. Foi depois do deserto que o ministério de Jesus começou. Então quando nós entramos dentro de um deserto, nós precisamos colocar a nossa cabeça no lugar, os nossos corações no lugar, e entendemos o que aquele deserto quer ensinar para nós. Por isso que quando Jeremias fala foge, nós temos que saber para onde nós vamos fugir. Quando a esperança acaba, quando tudo desaba, quando sua carne treme. Nossa, você vai amar esse livro, porque eu tento colocar detalhes ali que passavam em nosso inteiro. Você não sabe nem da metade do que acontecia nos bastidores. Tudo está colocado ali. Tudo.
prepara para você chorar, né? Nosso livro ficou com 200 páginas. Então, um livro bem robusto, com muita expectativa. Mas eu lhe garanto, você vai começar a ler e não vai querer parar de ler, porque está muito bacana. Mas eu escrevi nos primeiros capítulos o desespero de alguém que não sabe mais para onde ir. O desespero de alguém onde ele olha para um lado e para o outro, não quer voltar para casa, não quer voltar para lugar nenhum, e de repente foge para onde? Eu fugi para debaixo de uma árvore. O que eu não sabia é que aquela árvore, que estava plantada sobre um necrotério, seria exatamente, né, aquilo que ia nos impulsionar a chegar nas nações. Uma árvore que virou uma trincheira, uma árvore que uniu corações, um lugar onde uniu e mostrou que se a igreja se unir em força, em fé, ela é capaz de mudar o sobrenatural, ela é capaz de fazer Jesus voltar do meio do caminho e reescrever um novo recomeço. Nós não temos noção do poder que tem a intercessão. Então o deserto, ela vem para mostrar realmente quem nós somos. É por isso que Jesus, ele vira para Satanás e diz assim: olha, Satanás, eu não vou comer essas pedras, porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que vem da boca de Deus. Mas quando você para pensar, se a Bíblia diz que a palavra é pão, é alimento, o próprio Jesus é o pão da vida, ele diz: eu sou o pão da vida. E ele diz a palavra, ele é a palavra. Meu próprio Jesus diz o quê? No princípio eu era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, mas o verbo se fez carne. Então Jesus está dizendo para Satanás: o que você não está sabendo de nada, o meu alimento é outro, o meu alimento vem do Pai, o alimento é a palavra, é aquilo que Deus diz. Então cuidado no que você vai se alimentar, como você vai se comportar diante do deserto, porque é no deserto que o Senhor vai te espremer, e no seu coração vai sair as coisas que realmente estão lá. Porque quando você está no deserto é que você demonstra quem você é. É no deserto que os princípios vão se tornar valorosos para você. Então, queridos, a vida em meio à escassez. Mas só vai haver vida quem tem suas raízes escondidas em Deus. Só vai conseguir sobreviver a alguns desertos da vida quando nós realmente somos uma tamargueira. Então cuidado com o que você se alimenta no deserto. Cuidado, porque dependendo do que você se alimenta no deserto, esse deserto pode se prolongar ou esse deserto pode se tornar mais curto. E essa era a minha maior preocupação. Eu sabia que seria o maior deserto de nossas vidas, nós já passamos por vários. Mas encarar o deserto como eu tive que encarar naquele dia. Dia 18 de julho, quando tudo se foi, eu só conseguia me ajoelhar debaixo daquela árvore, né, com nossos joelhos naquelas britas. Eu só conseguia dizer: Senhor, eu não quero que esse deserto prolongue na minha vida, então me mostra o caminho pelo qual eu vou chegar à promessa. Porque nós temos, o deserto é uma travessia, ele não é uma morada. E sempre depois do deserto há uma bênção. Jesus, interessante que Jesus, depois dos 40 dias no deserto, os anjos vieram e serviram a Jesus. Mas também nós vemos um povo que de vez ficar 40 dias no deserto, que era o tempo necessário para aquele povo, os hebreus que foram libertos do Egito. Você olhar no mapa, todos os historiadores, as pessoas sabem que se eles fossem caminhando, eles demorariam 40 dias para chegar em Canaã. E em vez de eles demorarem 40 dias, eles passaram 40 anos no deserto. Então, você veja bem, enquanto um passa 40 anos, o outro passa 40 dias. Isso só pode ser profético. Mas nós vemos uma grande diferença, nós vemos um Jesus que entra no deserto calado e jejuando. Mas quando nós olhamos para o povo hebreu, eles entram no deserto murmurando. E a murmuração, queridos, é a pior desgraça que pode acontecer no deserto. Então cuidado com a murmuração. A murmuração é como uma intercessão diabólica sobre a sua vida. A murmuração, ela vai liberar sobre a sua vida um espírito de destruição. A murmuração,
ela vai prolongar o processo. Por quê? Porque deserto é processo na sua vida. Deserto é um tempo necessário para que você floresça. Deserto não é a sua vida, quer dizer que a sua vida será um deserto. Significa que depois do deserto tem uma terra prometida. Significa que depois do deserto, os anjos vão vir te servir. Então pessoas que entram no deserto, elas precisam entender, ou elas tomam uma postura realmente de cristão. Pega o exemplo de Jesus, que entra no deserto calado e jejuando, ou eles podem tomar a postura desse povo que entrou no deserto e ficou murmurando durante 40 anos. Então os hebreus que saíram do Egito, eles murmuravam porque eles queriam comida, eles murmuravam, e por causa da murmuração, eles acabaram perdendo a grande oportunidade de celebrar a vitória sobre a vida dele. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, versículo 10, ele diz o seguinte: não murmureis, como também alguns deles murmuraram. E pelo fato de murmurar, o que é que a Bíblia diz? Eles pereceram pelo destruidor. Olha o que é que o apóstolo Paulo está dizendo, meu irmão. Não seja como aquele povo do deserto, que começaram a murmurar, e o fim deles foi o quê? O destruidor veio sobre eles, e eles pereceram. Então a murmuração, ela libera um espírito sobre a sua vida, e esse espírito é o espírito destruidor. Então quem quer ser abraçado aqui pelo espírito destruidor? Quem quer? Tem alguém aqui que quer abraçar o espírito destruidor na sua vida? Ninguém quer? Então para de murmurar, porque não é só o fato de você dizer eu quero, porque quando você murmura, automaticamente você está liberando um espírito destruidor sobre a sua vida. Mas pastor, a situação está difícil. Sim, eu sei que a situação é difícil, mas o deserto, ele vai espremer o que está dentro de você. E é exatamente isso. No livro de Êxodo 16, versículo 8, o próprio Senhor diz a Moisés, o Senhor ouviu, a Bíblia diz o seguinte, 16, 8, o Senhor ouviu as vossas murmurações que proferistes contra ele. E o que é que ele diz? Pois quem somos nós? Não é contra nós que murmurais, mas contra o Senhor. Está dizendo o quê? Nós não somos o povo de Deus. Olha a situação que a gente está passando. Nós estamos no deserto. E Moisés está falando o seguinte: quando vocês murmuram, vocês não estão murmurando contra mim. Quando você murmura da igreja, você não está murmurando da igreja, você está murmurando contra o Senhor. Quando você começa a reclamar das coisas, eu quero te dizer que o espírito destruidor toma posse da sua vida. Você pode ver, não existe nenhum cristão bem-sucedido que seja um murmurador dentro do reino de Deus, que você encontre ele e ele seja bem-sucedido em seu ministério. Todos eles estão destruídos. Você jamais vai encontrar um murmurador com a família equilibrada e abençoada. É muito difícil você encontrar um murmurador com suas finanças prosperando, com a empresa prosperando, com muitos amigos. A vida de um murmurador é uma desgraça. É só observar. Se você é um murmurador, observa a sua vida. Por que não está dando certo? Você resolveu se agarrar, queridos, com o destruidor. É por isso que você vai prolongar 40 anos essas dificuldades que você tem. Porque o deserto, ela vem para liberar bênção. O deserto não acontece na nossa vida para nos matar. Quem faz com que esse processo se prolongue é a nossa boca, é a murmuração. Então a murmuração faz com que você não conquiste a terra prometida. Porque quem reclama do processo nunca vai desfrutar das promessas do Senhor. Então onde há murmuração em nossas vidas, você vai ter uma falsa visão espiritual. Porque as pessoas, quando murmuram, elas começam a ver tudo distorcido. Elas começam a ver as coisas totalmente distorcidas. Porque a murmuração, ela causa falta de discernimento e sabedoria. Faz com que você não conheça a vontade de Deus. É por isso que a Bíblia fala, renova a sua mente.
Não se conforme com esse século, renove sua mente para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então só tem um jeito de você realmente experimentar qual é a boa e agradável vontade de Deus, mudando a sua mente. Então você, primeira coisa, você precisa mudar a sua mente, mudar a sua linguagem. Porque o deserto é o lugar onde nós precisamos aprender o que nós devemos fazer. O quanto nós devemos jejuar. Eu jejuei 133 dias para ver essa bênção aqui em cima, falando. Foi 133 dias calado, só falando da palavra do Senhor. Eu não fui a clubes, eu não fui a lugares nenhum, a não ser ali na presença do Senhor, porque eu sabia que esse deserto precisava me ensinar. Então eu não sei quais são os desertos que você está passando. Uma coisa eu sei, para de murmurar. E comece a entender, a tentar discernir o deserto. O que Deus quer te ensinar no deserto. Porque uma verdade você tem que entender. A bênção está do outro lado. Está no final do deserto. Agora, quanto tempo você vai passar nesse deserto, depende de como você vai entrar. Ou você entra como Jesus, jejuando, orando, calado, sem reclamar, e o deserto dele durou 40 dias. Ou você vai entrar como aqueles hebreus que entraram murmurando, querendo as coisas, murmurando porque estava comendo que maná. E quando a gente fala de maná, o maná significa, sabe o quê? O símbolo de providência de Deus em nossas providência e cuidado. Porque Jesus poderia muito bem, o Deus poderia muito bem colocar aquele povo no deserto sem comida. Mesmo que eles tivessem muitos bois, muitas ovelhas que eles levaram, o maná era o único alimento que sobrou para eles. E o maná caía todos os dias no deserto. Porque maná é comida de deserto. Não existe abundância no deserto. A abundância é depois. Mas também não existe abandono no deserto. Deus jamais vai te abandonar. Deus vai te dar a medida certa. O maná é a medida certa, é a provisão certa diária para você. Ou você entende essas coisas, ou o deserto seu vai piorar. Nos tempos mais difíceis ali na trincheira. E eu sempre vou contar isso para você. Porque além de eu estar preocupado com minhas dores, com as minhas emoções, com o que ia acontecer na minha vida sem rumo nem nada, eu me preocupava com a igreja que estava ali, todos vocês olhando para mim sem saber para onde vai. E agora é o nosso pastor, o que ele vai fazer, quais são as atitudes que ele vai tomar. A primeira coisa que veio na minha cabeça, no deserto, pode não cair carne, abundância, mas uma coisa eu sei, no deserto, Deus garante o maná. Porque todos nós entramos naquele deserto esperando o quê? O milagre, o auge, o brilho da luz. Mas Deus falou o quê? Eu vou mandar o maná. Eu falei, vamos criar uma campanha. Crendo no milagre de hoje. E muitas vezes o nosso maná foi um dia que ela não teve febre. Teve dia que o nosso maná foi uma mexida de mão. Foi uma palavra que ela gravou e mandou para nós. Eu não sei, só sei que eu colocava na minha cabeça o seguinte: a gente tem que colocar o foco, qual foi o milagre de hoje, porque mesmo que pareça pouco, a gente tem que se agarrar no milagre, naquele maná que Deus estava fazendo. Porque senão nós poderíamos entrar nesse deserto e prolongar muitos dias. Porque esse deserto poderia ser o seguinte, de vez piorar, porque parecia uma coisa, todas as vezes que eu falava assim, vamos orar. Porque talvez ela tenha que colocar uma DVE, outra DVE, outra DVE, parecia uma coisa, era só falar e esperar que ia acontecer exatamente o que a gente falava. Vamos orar, irmão, para não furar a cabeça dela de novo. E a gente orava e de repente furava. Mas a gente passava a acreditar naquele maná daquele dia. Mas quem não conhece os desígnios de Deus, não sabe se comportar no deserto, faz como aquele povo. Em Números 11, versículo 6, sabe o que é que aquele povo fazia? Eles falavam assim: a nossa alma se seca.
E coisa nenhuma senão esse maná diante dos nossos olhos. Ele diz o seguinte: a nossa alma chegava a se secar, mas tudo que a gente consegue ver é o maná. Olha que visão distorcida daquele povo. E tem muita gente que tem exatamente essa visão quando está no deserto. Ele não consegue enxergar o milagre diário, né? O maná que caiu de manhã. Porque não há abundância no deserto. O que é no deserto é uma tamargueira que está dizendo: eu estou firme e forte aqui. Porque eu sei que esse deserto vai passar. Então ali, aquele povo que rejeitava o pão do Senhor, o pão que vinha do céu, era provisão. E Deus é tão assim que Ele mandava o maná diário. Se eles inventassem de guardar o maná para o dia seguinte, o maná apodrecia. E Deus sabia que se aquele maná não apodrecesse de um dia para o outro, sabe o que acontecia? Ia ter alguém que ia montar ali uma bodeguinha vendendo maná. Alguém ia ter ideia de fazer um bolo de maná. Alguém ia ter ideia de fazer, né, pão de maná. Ia montar um negocinho, ia começar ali a negociar. Porque nós somos assim. Nós podemos prosperar. Deus falou: não, no deserto é maná. Você come, fica na sua, e amanhã eu mando de novo. Mas era a provisão do Senhor. Mas quando nós falamos de murmuração, nós estamos falando de um povo de coração ingrato. Porque só um ingrato é capaz de chegar no deserto e começar a murmurar. Olha esse trecho que eu encontrei em Números 21, versículo 5. Olha o que esse povo falava. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. O que ele dizia? Porque nós nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, pois aqui nem pão há, nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. A murmuração daquele povo era grande. Ele fala: aqui não tem nada. Deus prometeu um monte de coisa, agora está a gente aqui sem comer nada, não tem pão, não tem água, não tem nada, a única coisa que tem é esse maná. Mas Deus estava vendo, porque era exatamente essa murmuração que fazia aquele povo dar as voltas no deserto. Ah, que dizer deserto é deserto. Quantos desertos eu e a Gorete já passou? Porque um grande problema é que reclamar da bênção que está sendo derramada, mesmo que ela seja pouco, interrompe os dias do processo. Não interrompe o maná não, queridos. Porque o maná não parou nem um dia durante aqueles 40 anos. Porque o povo precisava entrar na terra prometida. Sabe quando é que o maná cessou? Quando eles pisaram. A Bíblia diz: quando eles pisaram na terra prometida, o maná cessou. E sabe o que isso significa? Significa que não foi Deus que abandonou o povo quando eles pisaram na terra prometida. Significa que Deus estava promovendo aquele povo. Aquela geração antiga já estava morta. Agora uma geração nova, sem murmuração na boca, estava tomando posse da terra prometida. Então deixa eu te falar uma coisa: se você vai tomar posse das promessas de Deus para a sua vida, você vai entender que vai chegar um dia em que Deus vai falar: o maná cessou. Mas pastor, se o maná cessa, o que vai vir? Vai vir abundância, vai vir leite e mel, amém? Vai vir uma terra que vai manar leite e mel sobre a sua vida. Amém? Você crê nisso, amém? Dá um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Então o maná só vai cessar se você chegar na terra prometida. O maná só vai cessar se você colocar o pé na terra prometida. Então, se Deus tirou o maná, significa que Deus te abençoa também quando Ele tira. Porque quando o maná cessa, significa que está vindo abundância de vida sobre você. Deus vai escancarar a janela dos céus sobre as nossas vidas. A bênção do Senhor virá sobre todos os lados. Então entenda, Deus quer te abençoar. E Ele te abençoa tanto quanto Ele coloca, quando Ele tira. Tudo é um processo. Ah, pastor, mas está faltando até o maná. É porque a abundância está chegando. Eu creio nisso. Porque o maná não vai faltar. Porque o maná é a provisão. Mas existe um ciclo que precisa cessar.
Mas o ciclo da provisão precisa acabar para que o ciclo do extraordinário comece. Se nós queremos realmente alcançar o extraordinário, nós temos que entender que o maná vai cessar. E o maná só cessa quando nós aprendemos no deserto quem Ele é, como nós devemos nos comportar, quando nós entendemos que nós somos uma tamargueira, amém? Então quando o bom, fala para o seu irmão, fala para ele assim, fala assim, quando o bom se acaba, é porque o extraordinário está chegando. Mas parece que não tem profeta neste lugar. Fala para ele assim, deixa eu te falar, o maná vai acabar na sua vida, porque Deus está derramando promessas. Vai emanar leite e mel sobre a sua história, sobre a sua família. Vai ter abundância, em nome de Jesus. É por isso que nós precisamos de discernimento. Mas é justamente nessa crise que nós entramos nos desertos da nossa vida, que o Senhor ecoa lá em Jeremias 48:6, Deus fala, fugir, saiba para onde você vai fugir, salva a sua vida, mas seja como uma tamargueira no deserto, porque o deserto é o lugar onde Deus fala mais alto em nossas vidas, porque lá no deserto não há muito som. É lá no deserto onde o barulho se acaba e só resta a voz de Deus. Porque eu creio, queridos, eu quero declarar essa noite, o deserto não é o fim da caminhada. Vou repetir, o deserto não é o fim da caminhada. E o que é o deserto, queridos? É onde Deus nos molda e nos torna fortes. Amém? Deus transforma o silêncio do deserto em uma voz de revelação. Deus transforma a escassez do deserto em um refúgio onde a tamargueira, ela se conecta à fonte de águas invisíveis que ninguém está vendo. Quem diria que orar em cima, não estou dizendo que aquele lugar virou um lugar santo, mas a igreja encontrar um lugar onde unir os nossos corações, onde nós podemos encontrar uma fonte, onde havia morte, onde havia tristeza e angústia, passou a ter comunhão, passou a ter realmente prosperidade, esperança, fé, testemunho, reconciliação, perdão, convenção, milagres. É só no deserto. No deserto nós aprendemos. Fugir para o lugar. Quando ele declara fugir, é saber que nós vamos fugir para o lugar certo. Então Jeremias fala para um povo que estava prestes a destruir, fala, fugir e salva a sua vida. Eu estava falando de um testemunho logo que a Gorete saiu do hospital e eu voltei para a igreja logo no segunda semana que eu voltei. Entrou uma senhora aqui e falou assim, olha, eu quero apresentar a minha criança aqui, o Samuel, ele tinha mais ou menos 1 ano, 2 anos, eu não lembro muito bem. Essa criança que eu nunca mais vi, essa senhora, ela não mora aqui. Ela falou, o Samuel estava na UTI. E já não tinha esperança para o Samuel. Nós estávamos desesperados. Ele estava ligado aos aparelhos. O seu pulmão estava condenado, tudo nele. Os médicos falaram que não tinha mais jeito. E quando nós estávamos lá no desespero, uma enfermeira chegou até ela e falou assim, ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Lá no 3º andar tem uma pastora lá. Ela está passando por uma dificuldade muito grande. Só que a igreja dela está lá embaixo orando e está acontecendo muitos milagres. Já que não tem mais esperança, vai lá, pede oração. Quem sabe Deus não faz um milagre na vida do Samuel. O marido dela olhou para ela e falou assim, vai lá, mulher, eu fico olhando aqui o Samuel. Se o Senhor curar o Samuel, eu vou aceitar Jesus lá na igreja dela. E a gente vai apresentar o Samuel. E ela disse que desceu. Ela deixou o marido lá cuidando do Samuel na UTI. E ela desceu e foi
até a trincheira, nós estávamos lá orando. E ela pediu oração. Quando ela volta, o quadro do Samuel começa a mudar. E acontece um milagre na vida daquele bebê. E eles vieram apresentar o Samuel, vieram agradecer a Deus. Porque só uma tamargueira é capaz de florescer no deserto. A gente não tem ideia de quantos milagres aconteceram. Fugir para o lugar certo é ter as raízes profundas. A tamargueira é uma árvore que nasce onde ninguém quer plantar nada, mas só Deus pode plantar. A equipe de adoração pode subir. Ela é a única que pode sobreviver à escassez. É a única que pode crescer em silêncio. É a única que pode florescer em lugares improváveis, porque as suas raízes estão profundas. A tamargueira, ela busca águas no invisível, fontes onde os olhos humanos não conseguem ver, ela consegue ver. Então o segredo da tamargueira não está nas suas folhas, está nas suas raízes. Está onde ela está plantada. Porque muitos desistem em tempos áridos. Porque querem viver de aparência. Mas não querem viver de profundidade. Vou repetir, muitos desistem. Porque vivem de aparência e não de profundidade. Mas é exatamente no deserto que você vai provar o quanto você está profundo, o quanto você tem de Deus, o quanto você é de Deus, o que está dentro do seu coração, quais são as palavras que saem dos seus lábios em tempos difíceis. Então, queridos, as raízes da tamargueira é o que faz com que ela floresça em meio ao deserto, porque as suas raízes são profundas. Ela não depende de nada a não ser realmente dela própria. Então a pressão que vem sobre a sua vida, que te seca, é a mesma que vai te fazer florescer. Amém? Você crê nisso? Cadê a Bia? Bia, canta esse canto aqui com essa sua voz linda. Eu me lembro de um dia que eu fui chorando de casa até a trincheira ouvindo esse cântico. Porque fala exatamente desse deserto. E eu quero que você escute esse cântico e cante junto conosco antes que eu faça a conclusão. Eu não preciso transformar pedras em pães para falar que no deserto tu estás cuidando de mim. Do lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso decidido estou, quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações.
Sabe quanto tempo esse deserto vai demorar? O quanto você está disposto a ser transformado nele. Porque se esse deserto é um lugar de murmuração para você, então, deixa eu te falar, pode ser 40 anos. A bênção pode chegar nos seus filhos. Mas aprenda com Jesus. Eu não vou me alimentar de pedras. O diabo fazia de tudo para ele murmurar. Está escrito, lança-te daqui. Não está escrito que os anjos, ele vai dar ordem aos anjos ao teu respeito, vai fazer com que você não tropece em nenhuma pedra. Ele falou, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então eu te dou todo o mundo. Olha os reinos da terra, é só você se prostrar e me adorar. Jesus falou, eu não troco a minha adoração por nada nessa vida. Não importa se eu estou no deserto, não importa se faz 40 dias que eu não como, não importa o que eu estou fazendo aqui no deserto, porque se o Espírito me colocou no deserto, eu tenho que saber vencer esse deserto. Então não negocio os princípios que estão em minha vida. E o diabo o deixou. Enquanto uma geração inteira pereceu no deserto, criaram bezerros de ouro, reclamaram, murmuraram, não confiaram que o fim do maná era o fim da provisão, mas também era o começo de uma promessa. Não confiaram que o Senhor os colocou ali porque existia uma promessa extraordinária. Então o deserto, queridos, ele sempre revela o que o conforto esconde na sua vida. Está aqui no ar-condicionado, está tudo bem, nosso telão é lindo, nossos cantores são maravilhosos, nós estamos construindo um templo que dá uma vida lá na nossa construção aqui atrás. Nós estamos estruturando essa igreja, vai ficar lindo, vai ficar forte. Mas nosso melhor tempo foi quando nós não tínhamos templo. Nossa maior unidade foi quando não havia porcelanatos, só havia britas. O nosso maior milagre foi quando a gente não podia e não sabia para onde ir, onde só havia frio, ventos, onde só havia choro, onde nós queríamos consolar uns aos outros. Então deixa eu te falar, o deserto é a maior bênção em nossas vidas, porque se nós não soubermos passar pelo deserto, jamais nós vamos saber nos comportar na terra prometida. Eu só sei que o que Deus apontou para as nossas vidas depois desse deserto é incalculável, porque a gente precisa alcançar em Deus essa aprovação. Então eu quero te encorajar essa noite. Não coloque os olhos nas dificuldades da sua vida. Saiba para onde você vai correr. Mas antes de correr para esse lugar seguro, saiba quem você é. E Jeremias deixa exatamente: você é uma tamargueira no deserto. Você é inabalável. Tudo pode se secar, mas você vai florescer. Pode parecer o fim, mas é o começo de algo extraordinário. Você pode até ficar com marcas, mas não importa, porque o que eu vou fazer depois desse deserto é muito maior do que você pode imaginar. Apenas saiba se comportar diante dos desertos que Deus te coloca, e não faça aliança com o espírito de destruição através da murmuração. Aprenda a adorar a Deus. Aprenda a adorar a Deus, somente a Ele. Não se alimente de pedras. Saiba que você tem um Pai.
A Bíblia diz em Mateus 4 que depois de Jesus ter resistido o diabo, os anjos vieram e o serviram. Sempre, queridos, no deserto, os anjos vão te servir. Sempre depois do deserto, vai ter uma terra prometida. O deserto é a nossa escola, amém?